Boa noite. Estamos iniciando agora a live da Unidade Classista da Bahia, organizada para se debater a pandemia do coronavírus e o enfrentamento dessa pandemia pelo SUS a partir da perspectiva dos trabalhadores da saúde. Hoje nós estamos aqui com Rômulo Caires, médico da atenção primária da região metropolitana de Salvador, da cidade de Dias d'Ávila, trabalhador da saúde e militante da unidade classista, e Elisângela Santos, assistente social, membro da Frente Baiana contra a Privatização da Saúde e em defesa do SUS. Eu sou Ana Karen, sou médica de família e comunidade, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, militante da unidade classista e do Partido Comunista Brasileiro. Esse debate, hoje, nós faremos perguntas para os participantes e também com perguntas do público. Então, quem estiver por aí, já estiver nos assistindo e se sentir à vontade para estar fazendo as perguntas, nós vamos estar aqui incluindo. Para iniciar esse debate, essa conversa, primeiro trazer um pouco, desse contexto. Nós vivemos em um momento muito crítico na história da humanidade. A pandemia que hoje está sendo gerada pelo novo coronavírus, ele deixa cada vez mais claro as consequências do modelo econômico predatório, que é o capitalismo, e, por outro lado, ele também mostra os grandes limites que os sistemas de saúde no mundo ele tem para enfrentar. De um lado, nós temos sistemas únicos e públicos de saúde que têm mostrado a importância deles existirem. Por outro, nós também se evidencia a precariedade em alguns locais desses sistemas de saúde e o quão que esse momento poderia ser enfrentado de uma outra forma se tivéssemos sistemas que tivessem um maior financiamento e que houvesse um maior investimento dos sistemas públicos. Gostaria que os palestrantes iniciassem falando um pouco como eles enxergam o papel do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, em frente a essa pandemia. Nós podemos conversar com a Elisângela? Eu acho que seu microfone não está funcionando, Luiz. Estamos com um pouco de dificuldade com seu microfone. Você pode tentar novamente? Tá, vamos fazer assim, Elis. Eu vou passar para o Rômulo. Enquanto o Rômulo está entrando, você tenta se desconectar e conectar novamente, aí o Rômulo vai respondendo, tudo bem? Pronto. Eu passo agora a palavra para o Rômulo, para a gente tentando. Boa noite a todas e a todos que estão nos escutando. Antes de responder sua pergunta diretamente, Karen, sobre a importância do SUS e a situação, ela coloca profundamente em questão a importância do SUS. Muito se tem falado do SUS, então eu queria falar um pouquinho do que é o SUS e da sua importância para todos e todas, todo o povo brasileiro. A situação da crise provocada pelo coronavírus coloca em xeque, eu diria, não só o sistema de saúde, mas uma forma de vida, modo de vida que estamos vivendo, que a nossa sociedade hegemonicamente nos coloca e se coloca, e é um modo de vida que, ao meu ver, é essencialmente predatório, e isso vai se refletir em como pensamos as políticas de saúde. O SUS, ele é formado, eu acho que é importante a gente resgatar um pouquinho a pouca idade que o SUS tem. O SUS foi formulado, promulgado objetivamente no início da década de 90, e desde então ele sempre enfrentou uma série de crises, Pode-se dizer que o SUS já se constitui enquanto uma cisão, enquanto uma fratura. Ele não sempre, e isso para quem está na militância da saúde, a gente sempre está muitas vezes falando de um SUS ideal, de um SUS que
a gente vê ali que poderia existir quando se compara com um possível SUS real, a distância que isso ocorre, e eu acho que isso se dá justamente porque no próprio momento de constituição do SUS já há essa lacuna. E as políticas econômicas que foram tomadas, não só agora com o governo Bolsonaro, mas desde antes, desde o momento de redemocratização brasileira, a estrutura econômica do nosso país sempre se direcionou a um modelo neoliberal, um modelo que está muito preocupado com uma intervenção mínima, se diz mínima do Estado, mas é uma intervenção que está mais preocupada com a estrutura financeira, com o mercado financeiro, com o lucro dos bancos, do que com a estrutura de seguridade social. Então, a partir do momento que há a implantação dessa redemocratização e esse processo de neoliberalismo se aplica também no Brasil, nós temos uma tendência ao subfinanciamento, a uma pouca preocupação com a saúde e com o SUS. Então, a crise que está ocorrendo agora pode nos mostrar como que foi que se deu esse processo e por que agora estamos, assim, apesar de em alguns locais temos um bom trabalho, os trabalhadores da saúde estão se esforçando muito, mesmo nessas condições, muitas vezes, não propícias ao trabalho, mas esse momento coloca que o fato de não estarmos valorizando o SUS, o fato de não termos essa seguridade social onde todas as pessoas, todos os brasileiros podem acessar um sistema de saúde, é uma porta de entrada, por exemplo, via atenção primária, e dadas as dificuldades que a crise coloca, essa passagem não se dá. As pessoas não conseguem acessar o SUS, né? Muitas pessoas não conseguem acessar o SUS. E eu acho que nessa direção a gente pode estar pensando, né, no porquê disso. Elis, você pode... Vocês Obrigada, conseguem me ouvir agora? Sim. Bem, Sim. boa noite. Boa noite, Ana Karen, Rômulo, todos aqueles que estão nos assistindo aqui nesse momento. Boa noite. Primeiro, quero agradecer o convite, falar da importância desse momento e dizer que é um espaço muito importante de discussão, de reflexão, para que a gente possa falar com nossos pares. Bem, essa pergunta que a Ana traz para a gente, que o Rômulo, de uma maneira tão clara e objetiva, já descortinou para a gente precisa pensar como é que foi o processo de conformação do direito à saúde no Brasil, né? O Rômulo fala do processo de redemocratização, e para a gente entender como é que foi toda essa conformação, a gente tem que entender que foi um processo foram muitas lutas, né? O SUS nasce em 90, por um direito que foi assegurado em 88 com a Constituição Cidadã, mas ele foi fruto de muitas lutas, muitos embates. E já a Lei 8080, quando se admite a possibilidade de existir a participação, né, em regime complementar dentro desse sistema, a gente, como o Rômulo diz, a gente já nasce com um sistema fraturado, com a possibilidade desse Estado que deveria garantir toda a sua estrutura, todo esse sistema sendo ofertado a nível estatal, haver a possibilidade de uma participação da iniciativa privada. Isso aí já vai dar um tônus diferenciado para esse sistema. Como o Rômulo acabou de dizer, é um sistema relativamente jovem, tem 30, 31 anos, né? Ainda está engateando. Nós temos um país com dimensões continentais. E com relação ao Covid-19, o SUS tem todos os elementos para enfrentar a pandemia. Primeiro porque ele é o maior sistema de saúde pública do mundo. E é importante, quando a gente fala em SUS, a gente não pensar apenas em assistência hospitalar, em alta complexidade. O SUS é pesquisa, o SUS é vigilância e saúde, o SUS é educação e saúde, formação profissional, planejamento, assistência farmacológica. A gente pode dizer que todos os brasileiros utilizam o SUS. O SUS já passou na casa de todo mundo hoje. Então, as pessoas precisam entender que esse sistema é muito mais do que hospital, é muito mais que respirador, muito mais que leito de UTI. E cada fase desse sistema tem um papel fundamental no enfrentamento
da pandemia do Covid-19. Então, a gente entende que o SUS, mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta de subfinanciamento, de sucateamento, de desqualificação da assistência, né, da solução de descontinuidade, nós estamos aí agora praticamente com a possibilidade real de se demitir o ministro da Saúde, que, na realidade, é um privatista, é um neoliberal, mas, com relação ao Covid, ele vinha tomando iniciativas muito importantes, né, com relação ao enfrentamento da pandemia. Então, a gente entende que o SUS ele é um instrumento poderoso, né, para enfrentar essa pandemia e que pode ofertar ao povo brasileiro não só o tratamento, mas principalmente a promoção e a prevenção da saúde, né? Então, todo mundo, em maior ou menor escala, vai utilizar desse sistema. E esse sistema tem profissionais que são treinados, capacitados, para atuar e para enfrentar toda essa pandemia que nós estamos vivenciando. É um recurso forte, é um recurso poderoso, mas que necessita de financiamento adequado, gestão adequada e, principalmente, que a população entenda a sua importância, não apenas com relação ao tratamento de saúde, mas principalmente para a manutenção da vida. Muito obrigada, Elis. Então, mantendo um pouco na linha do que vocês estão colocando em relação ao SUS, nos últimos governos, na verdade, desde o governo Fernando Henrique, nós temos várias políticas neoliberais que elas têm aprofundado drasticamente o subfinanciamento do SUS, seu desfinanciamento e também o processo de privatização por dentro desse sistema, né? Isso veio desde o governo Fernando Henrique, que vai repassar e possibilitar que a gestão pública ela seja passada para a iniciativa privada, mas também isso se aprofundou no governo Temer, nos governos petistas, no governo agora de Bolsonaro, né? Como que hoje vocês avaliam que essas políticas de privatização das gestões de privatização por dentro do SUS, de subfinanciamento, desfinanciamento, interferem tanto na vida dos trabalhadores do SUS, quanto também na qualidade que esse sistema ele pode oferecer. Vocês acreditam que isso hoje tem repercussões? O que avaliam desse processo de privatização? Você quer começar agora? Eu acho que a privatização é um dos principais entraves para a efetivação desse sistema. O SUS, no seu nascimento, ele já preconizava vários elementos importantes, dentre eles a formação profissional, né, dos seus trabalhadores, né, a ampliação do serviço dos sistemas sob responsabilidade estatal. No momento que eu privatizo, e aí quando eu falo privatização, a gente está falando de terceirizações, né? Nós temos profissionais que estão nas mesmas unidades, que trabalham sob as mesmas condições, carga horária, atribuições, e que têm vários tipos de contrato. E isso, para quem trabalha no sistema, é muito complicado, porque você forma aquele profissional ganha experiência, daqui a 6 meses ele não se encontra mais naquela unidade, daqui a 1 ano ele não encontra mais naquela unidade. Sem contar também com relação à questão da remuneração e o conjunto de benefícios que esses profissionais têm, que são diferenciados. Um profissional que ele é efetivo, né, ele é concursado, ele tem um conjunto de benefícios que é muito diferente de um profissional que é terceirizado. Na unidade que eu trabalho hoje, as assistentes sociais que são terceirizadas ganham 40% a menos do que a gente e não tem plano de saúde, né? Eles não têm um conjunto de benefícios, garantia de férias organizadas. E isso você percebe que dá como é que eu vou dizer, cria uma série de problemas, né, relacionados a isso, sem contar com relação à questão do acesso. As regras de contratação são bastante complicadas, né? E com relação ao próprio sistema, com relação à oferta dos serviços, quando você entra numa unidade que ela é 100% pública, você tem toda uma dimensão diferenciada de você entrar numa unidade que oferta serviço público.
principalmente com relação à gestão, com relação aos tipos de serviços que eles são oferecidos. Então, assim, a privatização, né, todas as estratégias de parcerias público-privadas, as EBSERs, todas essas estruturas, elas vão totalmente contra os interesses da classe trabalhadora, porque você tem cota, você tem meta. Esses serviços são contratados. Então, você jamais vai conseguir ofertar dentro da estrutura privatizada aquilo que o SUS preconiza enquanto universalidade. Como é que você vai garantir equidade dentro de uma lógica dessa? Então, são questões que a gente precisa pensar e entender, basicamente, o caos que a gente vive hoje dentro do sistema. Nós temos vários tipos de gestões no sistema, vários vínculos de trabalho nesse sistema, e isso vai dar toda uma conformação diferenciada, fora o subfinanciamento, o não financiamento, a descontinuidade das gestões, e uma série de problemas que essa maneira de encarar a saúde, né, apenas centrada na doença e não na promoção da vida, vai acarretar para o conjunto da classe trabalhadora. Rômulo? Muito obrigada, Elis. Então, eu vou aproveitar que a Elis já falou coisas bem importantes aqui, dar uma continuidade, resgatando um pouquinho o que você trouxe, Ana Karen, sobre, você fez aí uma análise uma espécie de continuidade entre o governo FHC e talvez até o que a gente viva hoje, nessa perspectiva da privatização. E quando a gente fala em privatização, quando a gente fala em privado, espontaneamente fazemos essa comparação com o que seria o público, né? Essa espécie de dicotomia aí que enfrentamos quando falamos em o que seria a privatização, né? E por que o público, né? Acho que a gente tem que expressar o porquê que a gente defende um serviço público, principalmente pegando no final da fala de Elis, quando a gente pensa no processo, no cuidado à saúde, e quando a gente pensa na própria saúde sendo transformada em mercadoria, quais as implicações, né, desse processo. Então, falando um pouquinho das implicações desse processo no quesito do cuidado à saúde, e quando eles falam num cuidado que não é centrado na doença, um cuidado que o próprio SUS coloca, né, a integralidade do sujeito, parte dessa perspectiva de que o sujeito ele não se limita à doença que ele traz. E não só isso, resgatando também uma outra coisa muito importante que você trouxe, Elis, esse papel ativo que o SUS tem, por exemplo, na expressão da atenção primária à saúde, de fazer a promoção e a prevenção, que numa situação como essa, numa situação de pandemia, quando a gente pensa nos trabalhadores da saúde e no que eles, nas coisas que nós já fazemos, uma valorização da atenção primária, contra essa lógica da privatização, no sentido de que todos vão ter acesso, a gente pode pensar que as agentes e os agentes comunitários vão tá dando esse apoio, vão estar participando dessa atividade de promoção, todos os profissionais de saúde vão estar, de alguma forma, pensando em a totalidade das questões que estão colocadas, por exemplo, naquele determinado território, naquela situação. Então, esse é um tipo de análise que não é centrada somente na doença, no sofrimento daquele que chega e que colocamos enquanto doença, mas, e aí eu acho que seria importante a gente pensar isso, quando a gente fala de um SUS 100% público, a gente está pensando numa seguridade social, onde não só aqueles que, né, trabalham, mas também esses, a classe trabalhadora, que é a maioria da população brasileira, possam ter acesso a um bem que, enfim, já há muito tempo consideramos um bem fundamental, que é a saúde, o direito à saúde, essa colocação clara do direito à saúde, isso é um mérito do SUS, é um mérito desse período de lutas, como a Elis falou, que não foi nada gratuito, isso envolveu lutas que percorreram todo o período das lutas contra a ditadura militar. A gente tem que analisar o SUS dentro desse movimento maior, que é as lutas que ocorreram nesse período de redemocratização, que apontavam justamente contra uma lógica furiosa da ditadura militar, se a gente fazer um resgate histórico, naquele momento a grande parte da população não tinha
acesso à saúde, inclusive isso é um certo preconceito que acabou ficando, de que a saúde pública, por exemplo, ela é coisa para pobre, né? O SUS para pobre, que a gente tanto luta contra, e às vezes a gente tem muita dificuldade, porque é extremamente subfinanciado, efetivamente a gente tem dificuldades no nosso trabalho, e isso é colocado como uma coisa para pobre. E isso enfim, resumir, né? Resumir que a boa atenção, o bom cuidado só pode ser feito para quem tem dinheiro, para quem é rico, né? E isso é uma questão fundamental que a gente tem que analisar. Então, a gente é contra essa lógica da privatização justamente por colocar a vida na frente do lucro. Eu acho que essa é uma questão que temos que estar colocando de forma muito clara, que nesse momento é a vida contra o lucro. Né? Não é pensar quem vem primeiro, a economia ou a saúde, não é pensar que os dois andam juntos e que não basta apenas, por exemplo, tomarmos medidas individuais, mas temos que pensar coletivamente para estar agindo em todos os determinantes desse processo. Muito boa a contribuição de vocês, camaradas. Mas aí ainda vamos continuar um pouquinho falando em relação a essa questão dos trabalhadores da saúde. A Ana Beatriz ali também falou sobre a questão do adoecimento desses profissionais, e hoje eles estão sendo colocados como heróis nacionais, né? Os trabalhadores da saúde. Mas como vocês mesmos falaram, esses trabalhadores eles vêm sofrendo com essa precarização do SUS e com a privatização nacionalmente e estadualmente. Agora, nesse momento de pandemia, nós temos falta de materiais, isso já vinha anteriormente, isso não é da agora, isso está sendo agudizado nesse momento da pandemia, mas já havia essas tantas dificuldades. Já tem essa questão das relações de direitos trabalhistas, né, de contratação extremamente precárias, porque, por exemplo, hoje nós temos servidores da saúde que eles são terceirizados, outros são cooperativados, outros são pessoas jurídicas, e isso vai repercutir no trabalho dessas pessoas, mas também não só no trabalho, mas na seguridade que eles têm em relação à possibilidade de afastamento nesse momento de saúde, de conseguir manter suas famílias, já que os cooperativados e aquelas pessoas que são PJ, se elas pararem de trabalhar, eles vão parar simplesmente de receber. E aí eu queria saber um pouco o que é que vocês avaliam dessa condição de trabalho dentro da Bahia, né? Nós sabemos que desde 2008 não há concurso público na Bahia, desde 2011 não há um reajuste salarial para os servidores do Estado, e também nós passamos por todo esse processo de privatização e de precarização também aqui dentro da Bahia, apesar de, no momento, o governador do Estado tentar se ressaltar e fazer uma diferença, se mostrar enquanto diferente do governo nacional, mas ele também vem nesse contínuo processo de ataque ao sistema público de saúde, bem como às universidades públicas. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a essa situação dos trabalhadores da saúde também, aqui especificando um pouco na Bahia, o que é que vocês avaliam sobre isso, outros elementos que vocês podem trazer aí dos locais de trabalho que vocês estão. Bem, Ana Paula, Ana Cara, eu me sinto bem tranquila para falar desse tema, desse assunto, porque eu sou trabalhadora da saúde há 14 anos, né? E aí o que a gente sente no nosso dia a dia é uma desvalorização, sabe? Desvalorização e desqualificação do servidor público. Primeiro, com relação à questão salarial, realmente nós temos mais de 5 anos sem aumento. Nós temos muita dificuldade de conseguir promoção e progressão dentro do Estado. Muitas vezes a gente cumpre todas as etapas e medidas necessárias para obter uma promoção, como especialização, curso de mestrado, tudo aquilo que é requerido, né? E a gente tem muita dificuldade de acessar. A gente teve perdas reais, substanciais no nosso salário. Nós hoje temos plano de saúde que não atende às necessidades do servidor público, e a gente ainda tem que lidar nesse cenário de desqualificação
e da privatização desses espaços, né, de trabalho. A gente tem, muitas vezes, colegas com 2, 3 vínculos e que, muitas vezes, colegas não sabem quando vão receber o salário. Esses colegas não sabem quando vão tirar férias porque são terceirizados. E nesse contrato de terceirização não fica claro, né, não fica objetivamente claro quais são os direitos desses profissionais e as regras de contratação são muito fluidas, né? Então, imagine você estar com uma colega, assistente social do lado, que pega plantão às 7, sai às 19, e aquela colega está há dias sem receber salário, né? Está há dias sem receber os mesmos benefícios que você, que está ali desempenhando as mesmas funções que ela, né? Então, assim, isso é muito complicado. Com relação também à questão da formação profissional, os servidores públicos, eles têm, mesmo que de maneira escassa, acesso aos cursos de formação, às atualizações, que nem sempre são ofertados também para os terceirizados. Recentemente, agora, uma pessoa próxima a mim estava muito angustiada, porque a mãe, que tem 60 anos e é técnica de enfermagem, não foi afastada porque era terceirizada e está trabalhando no hospital que é referência para a Covid-19. Se não me engano, ontem ou hoje se conseguiu um liminar em que se determinava a justiça que todos os trabalhadores que tivessem grupo de risco fossem afastados, né? O pessoal da área de enfermagem fosse afastado, sendo terceirizados ou da iniciativa privada, porque os que são do Estado já estão afastados. Então, imagine você estar na unidade, fazer parte do grupo de risco e não ir trabalhar porque você tem um vínculo precário. Então, assim, as condições de trabalho são bem complicadas. Com relação aos equipamentos de segurança, não é ofertado para todos os profissionais. Determinadas categorias profissionais, dentre elas assistentes sociais, têm vivido, assim, grande dificuldade de acessar esses equipamentos. Não só com relação à questão da oferta, mas principalmente no treinamento de como utilizar esses equipamentos, porque você pode ser contaminado no descarte, né? Então, assim, nós estamos vendo uma pressão muito grande com relação às atribuições e competências dentro dessas unidades. Tem algumas unidades que estão querendo que profissionais assumam atribuições e competências de outro profissional e com o discurso, com a desculpa da crise, né, do estado de emergência que nós estamos vivenciando, como se por essa situação, os profissionais tivessem que quebrar suas competências e assumir competências de outros profissionais. Isso nos causa muita angústia e preocupação, porque, como o Rômulo falou, parece que nós estamos dentro de uma visão do SUS para o pobre, quer dizer, qualquer coisa serve, quer dizer, um assistente social pode dar a informação de boletim médico, digamos assim, porque o médico não tem condições de atender aquela família. Quando o assistente social assume uma atribuição que é de um outro profissional, principalmente o médico, ele está negando à família, além de estar cometendo infração ética, ele está negando à família o direito de saber do profissional médico as condições clínicas e de saúde daquele paciente. Então, assim, nós estamos vivendo, além da pandemia, né, da possibilidade do risco, da contaminação, do adoecimento, do excesso de trabalho, das dobras, das jornadas exaustivas, também esses tipos de situações nas nossas unidades, que não são novas, não foi a Covid-19 que trouxe, não. Elas já existiam, mas que elas se agudizaram durante esse cenário. O que acontece na Bahia é uma coisa, no mínimo, pitoresca com relação ao resto do país. Tudo que o governo inaugura, ele terceiriza, ele privatiza. Nós temos colegas de diversas áreas da saúde que fizeram concurso em 2008 e até agora não foram chamados. O que nós vemos é, cada dia, novas empresas entrando nessas unidades com contratação de mão de obra terceirizada, enquanto os servidores, os concursados, que poderiam estar agora engrossando as fileiras contra a pandemia, infelizmente, não podem ajudar o sistema porque não foram chamados. Desde 2008, nós temos muitos concursados
que estão aguardando, inclusive com processos judiciais, pressionando o Estado para poder somar agora nesse cenário. Então, assim, são muitos desafios que são postos a gente enquanto trabalhador, muitos trabalhadores afastados, já contaminados pela Covid, e que a gente, a médio e curto prazo, a gente não vê saída se a gente não conseguir se mobilizar enquanto classe trabalhadora para enfrentar a situação que está posta. Às vezes eu vejo alguns profissionais, eu preciso mais do material do que você. E aí eu pergunto, se eu estiver no plantão e me contaminar, eu não vou contaminar a minha colega, então a luta, a briga não é para que um tenha, não é para que todos nós tenhamos acesso a condições dignas de trabalho. Era isso que eu queria falar com relação acho que me alonguei um pouco, né? Tudo bem, Elis, tranquilo. Só pontuar que a Inês Melgaço também está aqui colocando que nem todos os servidores eles foram afastados, ainda nós temos servidores públicos também que continuam na linha de frente, mesmo sendo do grupo de risco. A gente está percebendo isso ainda em toda a Bahia, inclusive um dos decretos do governador, ele aponta a possibilidade de afastamento de outros profissionais que não sejam não essenciais, mas os servidores públicos e principalmente que estejam nos serviços ditos, os serviços essenciais, não podem ser afastados, né? Imagina, então, assim, o servidor que está lá, que é trabalhador da saúde, está lá na frente do combate, se ele é do grupo de risco, ele não pode ser afastado. Vou passar para o Rômulo aí, tá comentando e falando um pouco mais sobre essa questão, aí também trazendo seus elementos. Sim, eu acho que a Elisângela trouxe coisas bastante sérias aí para podermos conversar um pouco sobre, nesse momento que há uma necessidade candente de trabalhadores da saúde, a quem interessa pintar essa imagem do trabalhador de saúde como um herói, né? O herói da pátria, o herói que está aí, até as manifestações bastante justas, né, das pessoas batendo palmas para os trabalhadores da saúde, não negamos a justeza dessas manifestações, mas pensar no que está acontecendo realmente, qual é o cuidado que está se tendo com os que, nesse momento, são os trabalhadores principais, assim, não sei se diria principais, mas são muito importantes nesse momento, e como nós estamos sendo tratados, né? De fato, já há uma tendência a uma terceirização irrestrita na atenção, né, enfim, na saúde no geral. Eu ia falar aqui na atenção primária em particular, já se existe algum movimento, e é interessante a gente analisar, por exemplo, o que estava se propondo para o financiamento da atenção primária antes da crise do Covid acontecer. E como a Elisângela falou, não vamos nos esquecer que antes do Covid aparecer, já estávamos vivendo uma situação bastante séria, e não foi o Covid que trouxe isso. Já havia uma tendência não é a privatização, mas a terceirização dos profissionais da atenção primária via uma proposta de uma agência de regulação. Ou seja, já se estava se propondo, o Mandetta já se estava propondo uma proposta de terceirização dos profissionais na atenção primária também. Esse novo financiamento, os trabalhadores que compõem o NASF também estão enfrentando muitas dificuldades, os agentes comunitários, enfim, todos os trabalhadores que iam enfrentar e que já estavam enfrentando as medidas que ocorrem. A gente tem que lembrar, o governo Temer aprofunda a contra-reforma trabalhista que ele implementou. É interessante que a gente lembre, mas já havia uma movimentação anterior nessa direção de terceirizar e precarizar a situação do trabalhador da saúde, por exemplo, com as OS, com as EBSER, que privatizou os hospitais escola do Brasil, e, enfim, gerando uma série de contradições. Por quê? Porque o profissional que não tem direitos trabalhistas, ele não está coberto, inclusive as pessoas que nos estão acompanhando estão lembrando disso, né? Às vezes até está no grupo de risco e não tem acesso a esse direito básico, que é poder estar em casa, estar em isolamento social, e isso coloca, inclusive, a seguinte questão: quem é que pode fazer isolamento social, quem não pode? Isso é uma questão interessante. E aí eu queria trazer um gancho
para a gente falar de estratégias para lidar com essa crise do coronavírus e como ela reflete uma outra situação que também é bem importante, de uma dependência tecnológica, de uma dependência do nosso país, de uma dependência do SUS, quando não temos condições de produzir, assim, em massa, os testes que são necessários. A gente até produz, mas é caro, está se sendo feito, por exemplo, os testes estão sendo testados, na grande maioria das vezes, pacientes já hospitalizados, o que, em relação aos trabalhadores da saúde, não permite que nós, trabalhadores da saúde, saibamos se estamos ou não doentes, e isso evitaria que nós estivéssemos exposendo mais pessoas e permitiria que não houvesse também um grande esvaziamento do trabalho, né? Os trabalhadores da saúde são importantes nessa luta, mas temos que estar com boas condições, e aí vocês trouxeram a questão dos EPIs, pelo menos na região onde eu trabalho, dentro dos limites, a gente está tendo acesso aos EPIs, eu que trabalho na atenção primária, estou tendo acesso aos EPIs básicos, mas sempre, assim, em condições, não é fartura, a gente não pode ter todas as seguranças que deveríamos ter, mas isso porque, por exemplo, não produzimos uma série de coisas básicas, não produzimos não só os ventiladores, porque não é só os ventiladores que são importantes, mas até as máscaras, o álcool gel que a gente não consegue, e várias unidades, que eu sei, várias unidades em Salvador, por exemplo, que não tem minimamente nem o álcool gel. E isso coloca o trabalhador da saúde numa situação de insalubridade e, no geral, não temos esse apoio. Já havia um movimento de não nos dar esse apoio, a ausência de concursos públicos, a ausência de um plano, né, planos de carreira, onde possa dar justamente a continuidade, que é tão fundamental nesse nosso trabalho, que é o trabalho na saúde, a continuidade, porque quando não temos qualquer continuidade, quando não conseguimos estabelecer um bom trabalho, as próprias relações trabalhistas e os próprios trabalhos que realizamos não vão ser da melhor forma possível. Então, isso é essa lógica perversa, né, de afirmar um SUS para pobre, mas o SUS que a gente tem também, todos estão intencionando acabar. E aí eu gostaria de lembrar até eu acho que eu ouvi o Paim dizendo isso certa vez, que antigamente ainda era a luta dos trabalhadores da saúde ainda era um pouco mais fácil, porque aqueles que eram contra o SUS mesmo, e não o SUS, mas a saúde pública. E agora a gente tem todo esse discursinho de que é a favor do SUS somente em situações emergenciais, mas antes não estavam dando todo esse apoio ao SUS, então temos que ter bastante cuidado, só para lembrar todos que estão nos acompanhando, que o Mandetta, ele votou a favor da emenda constitucional 95, que simplesmente congela os gastos por 20 anos. Como vamos ter, inclusive, um financiamento para lidar com uma situação como essa, com os gastos congelados? Como vamos contratar mais profissionais para essa situação de emergência? Então, é uma situação muito séria e que, ao meu ver, não estamos agindo há muito tempo já da forma mais adequada. Muito obrigada, Rômulo. Muito obrigada, Elis. Vocês trouxeram elementos fundamentais para se pensar o trabalho de saúde na Bahia. Agora eu vou trazer uma pergunta do público, lembrando aí as pessoas que estão nos acompanhando que vocês podem estar fazendo perguntas, que nós vamos estar trazendo aqui, não vamos ter uma ordem necessariamente. E aí o Moisés Leal Moraes, agradeço pela pergunta, ele vem trazendo uma questão para vocês. Então, o que urge ser feito para que o SUS da Bahia possa ter condições efetivas para enfrentar a pandemia do Covid-19? Quem de vocês gostaria de começar, Elis, falar um pouco aí sobre o que temos discutido na frente, o que é que você está pensando sobre isso? Olha, não temos medidas milagrosas e rápidas, não existe respostas simples para perguntas, né, problemas tão complexos, né? Mas, assim, a primeira coisa que você tem que pensar é que a gente é contra a mercantilização da vida. Mercantilização da vida a gente não apoia. A gente precisa pensar na saúde como direito de todos, dever do Estado, né? A gente precisa fazer um planejamento de saúde em que um orçamento ele seja suficiente para atender a necessidade de saúde da população. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na Bahia é barrar o processo de privatização que está acontecendo.
no Estado, né? Pensar que esse processo de privatização ele vai simplesmente asfixiar o sistema, né? Ele é um paliativo para a contratação de profissional, para a aquisição de material e de equipamentos, mas que a médio e longo prazo ele não vai dar a resposta efetiva que nós precisamos. E principalmente pensar que fazer saúde não é só ofertar UPA, leito de UPA, hospital geral, leito de UTI. O que nós vemos é um investimento muito alto na alta complexidade, aqui na Bahia, altíssimo, em detrimento da atenção básica. Eu reconheço, eu entendo que a atenção básica é a responsabilidade dos municípios, mas que precisa, sim, de um grande incentivo e aporte de recursos do governo do Estado para que a gente possa fazer saúde, não como ausência de doença, mas como completo bem-estar biopsicossocial. Né? Saúde é escola, saúde é educação, saúde é segurança, saúde é alimentação, saúde é emprego. Nós não vamos ter um sistema de saúde robusto se as demais políticas sociais não funcionarem. A gente precisa ter uma política de assistência social, porque muitos problemas de saúde não são só de saúde. Eles dizem respeito também às vulnerabilidades que nós temos, né? Do campo econômico, do campo social, dessas populações. Né? Saúde também é trabalho. Nós precisamos criar estratégias para gerar emprego e renda nesse Estado. Então, assim, existem vários elementos que a gente precisa entender e precisa fortalecer para que a gente realmente possa pensar num sistema robusto de saúde. Então, mais do que a gente fazer hoje, tanto investimento em leitos de UTIs, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu fiz um trabalho a respeito de transplante e doação de órgãos no Estado, e que uma das minhas maiores conclusões era que o transplante na Bahia não iria funcionar se todo o sistema não tivesse conectado. Porque os pacientes que necessitam de transplante são os pacientes que estão agudizados porque não trataram a hipertensão, a diabetes, e que poderiam ser tratados na atenção básica. Então, a gente precisa fortalecer, né, todos esses elementos que estão linkados, não estão desconectados. Mas, de imediato, para enfrentar a pandemia, a gente precisa de profissionais capacitados, treinados, com condições dignas de trabalho. Nós precisamos ofertar leitos e serviços adequados para a população da população baiana e, principalmente, nós precisamos testar. Precisamos fazer testes, precisamos fazer a vigilância em saúde funcionar e otimizar. A vigilância em saúde pode fazer muita coisa por esse Estado, por esse país, mas como nós estamos falando de Bahia, é importante que a gente pense em estratégias locais. Então, a gente pode fazer um planejamento e uma atuação efetiva, mas se a gente quiser realmente tratar o paciente como todas as condições de vida dele e não apenas a doença. Eu acho que eu falei demais. Foi ótimo, Elis. Muito obrigada, Rômulo. Acho que a Elis trouxe já coisas bastante significativas. Talvez eu quisesse falar um pouco mais sobre, por exemplo, na situação atual, onde as instâncias federais, parece que, inclusive, que o próprio Mandetta, pelo menos é o que eu vi hoje sendo noticiado, ele vai sair, já estão se procurando um substituto para ele, e a gente tem que analisar aí que contradições que surgiram aí para isso ocorrer, mas, assim, há uma flexibilização do isolamento social em todo o território nacional. Já existem dados mostrando que há uma flexibilidade clara em quase todos os estados. Se eu não me engano, só o Amazonas que não mostrou essa flexibilização. Então, efetivamente, o nosso estado pode estar continuando uma estratégia que já estava sendo adotada, de uma estratégia de isolamento social. É claro que na hora que a gente vai discutir essa estratégia, essas estratégias, são muitas dificuldades que estão sendo colocadas. A gente, muitas vezes, não tem dados suficientes para fazer
certos projetos mesmo para podermos ter capacidade de prever algumas coisas, e isso é importante, inclusive, da gente estar investindo na universidade, na ciência, na tecnologia, que foi uma coisa que a gente que acho que a Elisângela já trouxe em algum momento, e que é fundamental, que também é uma direção que não está sendo tomada pelo governo Bolsonaro, pelos seus ministros, de estar fortalecendo os investimentos na ciência e na tecnologia, que seriam fundamentais para a gente estar enfrentando. Então, especificamente com relação a essa questão do isolamento social, é importante que mantenhamos, mas se tivéssemos maior acesso a testes, por exemplo, poderíamos ter uma racionalização maior desse isolamento. Não no sentido de só isolar aqueles que têm na faixa de risco, os idosos, como o governo Bolsonaro propõe, mas de um isolamento mais racional, que possamos, né, ter um maior controle, porque é diferente o isolamento da quarentena. Talvez seja importante a gente fazer essa pequena diferenciação, porque a quarentena é quando a pessoa já está com os sinais, os sintomas da doença, já tem o teste feito, e aí essa pessoa vai ficar isolada. O isolamento é para que o contágio não seja feito para não se amplie, e com isso possa causar uma sobrecarga no nosso sistema de saúde já fragilizado. Então, isso seria importante. Agora, também é muito importante, isso que a Elisângela já começou a falar, que é contratação de profissionais e de profissionais capacitados, como ela disse, não é no sentido de que os profissionais não passam necessariamente por um processo de formação e etc., mas há uma descaracterização completa quando a gente coloca profissionais que não deveriam estar encarregados daquela função, por exemplo, algumas propostas de pessoas irem trabalhar, por exemplo, na emergência, pessoas que estão em outros serviços que não estão acostumadas, às vezes, como a Elisângela falou, às vezes cobrando das assistências sociais que façam um trabalho médico. Então, a gente tem que contratar mais profissionais, né? Tem que contratar via concurso, dando direitos para esses profissionais, e não contratando em qualquer situação, pagando qualquer valor, né, e se aproveitando do desemprego em massa, para que seja pago qualquer valor em qualquer situação. Essa é a parte cruel, porque o aumento do desemprego permite com que as relações trabalhistas sejam ainda mais precarizadas. Além disso, por exemplo, tem uma regulação central dos leitos. Dá para o governo estadual fazer isso, de estar, por exemplo, centralizando os internamentos das UTIs, mesmo nos hospitais privados, no momento de emergência. Não só serve para tirar direitos dos trabalhadores, né? A gente tem que lembrar a MP 927, que é uma MP criminosa, e não é nessa direção que a gente vai controlar essa crise. Então, dar condições aos trabalhadores, investir em ciência, ver como a possibilidade de adquirirmos, de produzirmos esses testes, até algumas empresas redirecionar a produção, por exemplo, para termos máscaras, para termos álcool gel, para termos EPIs, enfim, coisas que a gente não produz e que só reflete uma situação, e que é importante a gente fazer esse resgate histórico de um processo de desmantelamento da indústria no país e as graves consequências que isso gera. Eu queria só ressaltar, Rui, que esse processo de desmantelamento, como você coloca, não é só com relação ao SUS. Todas as políticas sociais estão sendo descontinuadas, né, fragmentadas e extremamente sucateadas. Então, assim, não é uma política mais de governo que a gente está observando. Virou praticamente uma política de Estado. A gente vê isso na Previdência, na assistência e, obviamente, também na saúde. E aí você vai ver todo um ataque, na realidade, ao conjunto da Seguridade Social brasileira. E isso está tendo impactos negativos no conjunto da classe trabalhadora. É a classe que mais sente e que mais vai sofrer as repercussões desses desmandos e desse desmantelamento. Então, primeiro, agradecer aqui a presença, pontuar aqui a presença da Maria Inês Bravo na live, que é coordenadora geral da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, uma frente de lutas, no qual a Frente Baiana contra a Privatização, que a Elis faz parte, nós também da Unidade Classista fazemos parte, hoje está ligada, e do Moisés Leal, que é da coordenação estadual da Unidade Classista na Bahia,
Obrigada pela participação, bem como de todos os trabalhadores e das pessoas que estão acompanhando aqui a live. Entrar um pouquinho nos dados que vocês estão dialogando, para a gente conversar um pouco assim em relação a outros elementos do cenário nacional, essa questão do isolamento, das medidas que estão sendo propostas, né? Saiu há pouco tempo um estudo do Covida, que é um grupo da UFBA, junto com a UFES, que estão fazendo estudos em relação ao cenário epidemiológico do coronavírus no Brasil, e há um registro, um estudo mostrando que há uma grande subnotificação. Saiu alguns dados jornalísticos do Brasil de Fato, que apontam cerca de... que hoje o número apresentado seria 15 vezes menor do que o real número. Esse estudo... Maior, não? Os números que hoje são apresentados pela mídia é 15 vezes, no caso, menor do que o real. Então, no caso, o real é 15 vezes maior, né? É isso, assim. Já esse estudo do Covida aponta que a notificação que existe é em torno de 2%, ou seja, dos reais dos casos, 98%. Claro que esses estudos são estudos de projeções e que pode haver erros, e eles apontam que os erros podem estar em torno de 2% a 22%, mas mesmo assim é um número que seria muito grande, assim, pensando que essas projeções hoje, elas têm levado em consideração os números e os parâmetros de infectabilidade, infecção a nível internacional. Então, nós estamos falando de um cenário, provavelmente, de uma subnotificação muito grande dentro do país. Nesse cenário, como que vocês avaliam essas medidas que estão apontando? O Bolsonaro já falou mais de uma vez que não é necessário o isolamento social, que só era necessário o isolamento para grupos específicos, inclusive houve carreatas nacionalmente, né, apoiando a decisão do Bolsonaro. Nós temos disse que não me disse dentro dos ministérios, né, com o apontamento da saída do Mandetta, justamente por causa dessa discussão do isolamento. Hoje, um dos técnicos do Ministério da Saúde pediu demissão também, que estava acompanhando o Mandetta. E também nós temos um estudo, que é um estudo do Cambridge College, que ele aponta que isso em relação ao número de mortos, isso é um estudo também de projeção para o Brasil. Se você tivesse o formato desse isolamento e essa infecção por rebanho, como o Bolsonaro apontou, no Brasil teria em torno de 1.100.000 mortes. Se nós fizéssemos um isolamento massivo, poderíamos ter em torno de 44.000 mortes. E se nós fizermos uma mitigação, que seria um processo um pouco intermediário, poderíamos ter em torno de 100.000 a 200.000 mortos. Em relação ao número de mortos, talvez a notificação ela seja um pouco mais fidedigna do que o número que é o número das notificações das pessoas que estão doentes, né? Mas nós ainda não estamos no momento que estamos vendo esse número de mortos, mas também as curvas do Brasil também, provavelmente, também é uma subnotificação de mortos. Então, nós temos essas projeções internacionais, que talvez superestime, mas também provavelmente não seja tão distante da realidade do que vemos, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, que o número de mortes e o número de doentes é muito avançado. Então, eu queria saber, a partir desses dados que eu estou trazendo, né, que está sendo colocados, como que vocês avaliam essa questão do isolamento social e essas medidas que estão sendo colocadas. Importante lembrar que alguns locais, como a China, que houve uma medida de isolamento massivo, chegou a cerca de 90% de paralisação das atividades, enquanto em São Paulo, nos momentos de maior pânico, houve uma paralisação de 60%, mas já está reduzindo para 50%, 40% em alguns locais. Então, assim, eu queria que vocês comentassem um pouco, dialogassem um pouco em relação a isso, o que é que vocês avaliam em relação a esse isolamento. Quem vai falar primeiro? Eu ou você, Rômulo? Bem, olha,
As medidas, os posicionamentos que Bolsonaro apresentou com relação à pandemia não me surpreendem. Bolsonaro, desde o início, já na campanha, a história dele, a história de vida dele, ela demonstra nada mais que o desprezo pela vida humana e principalmente o desprezo pela classe trabalhadora. Então, assim, esse posicionamento dele não me surpreende, né? Bolsonaro é um grande aliado do grande capital. Então, assim, obviamente que as ações e as intervenções que ele faz na cena política e econômica vão em direção ao interesse desse capital, né? E ele também se aproveita desse momento agora para trazer outras investidas contra a classe trabalhadora. Veja aí o que aconteceu agora com a aprovação dessa carteira aí verde e amarelo, que vai incidir diretamente nos direitos da classe trabalhadora, né? O mundo inteiro sabe que não existe nenhuma outra medida eficaz mais eficiente do que o isolamento. Não sou eu que estou falando, não somos nós que estamos falando, mas existe, a ciência já demonstrou isso, as experiências que são colocadas mais exitosas estão em torno do isolamento total, né? E, infelizmente, a gente tem um mandatário, né, do maior país da América Latina que está indo totalmente contra ao que a ciência, a medicina e o que os países que já passaram estão passando por isso com maior êxito estão fazendo. Então, assim, é uma temeridade porque São Paulo, que até 10 dias atrás estava com quase 70% de isolamento, caiu para 50%. E a gente vai pagar o preço disso em poucos dias, né? Eu trabalho numa comissão de mortalidade, trabalho no hospital, em um grande hospital, e eu percebo que a questão da notificação é o calcanhar de Aquiles nos serviços, no sistema de saúde. Muitos profissionais deixam de notificar doenças compulsórias, né? Quem dirá a Covid, que necessita de um exame comprobatório. Então, acredito que esses estudos estão certos, né? Acredito que esse panorama que se apresenta para a gente ele é muito mais sério do que os dados que são apresentados e que não há outro caminho viável nesse momento que não seja o isolamento social. E investir, né, em teste. Em teste, não só para identificar os doentes, mas principalmente para evitar que novas pessoas sejam contaminadas. Porque no momento que você isola aquela pessoa, você vai ter condições de mapear essa rede que essa pessoa teve contato e o mais rápido possível também isolar esses contactantes, né? Então, assim, eu vejo com muita tristeza. Não estou desanimada, pelo contrário, acredito que a gente precisa enfrentar esse discurso e essas ações com trabalho, né? E principalmente com articulação política, porque eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, levando informação e conhecimento e ampliando discussão para o maior número de pessoas. Eu acho que é isso. Tá. Uma coisa que eu acho fundamental a gente analisar é por que Bolsonaro, e aí a todo o público que estiver nos escutando, por que ele é um dos pouquíssimos presidentes, estadistas que estão indo contra a ideia de que o coronavírus é sim uma crise muito séria, né? A gente tem que lembrar que em vários momentos ele chegou a insinuar como uma gripezinha e ele levou de forma completamente negligente, indo para manifestações, abraçando pessoas e depois essa história do teste dele ficou simplesmente mal contada, a gente não sabe muito bem, mas, enfim, tem uma atitude completamente irresponsável. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta a experiência de outros países nessa situação e justamente o que a Ana Karen trouxe, os países que, por exemplo, o Boris Johnson da Inglaterra, que quis agir da mesma forma, que agiu da mesma forma, na verdade, logo se arrependeu e viu que a situação era muito mais grave do que ele tinha dito. O Trump também, no primeiro momento, nos Estados Unidos, ele agiu de forma negacionista, que já é uma atitude que a gente vê presente nessa extrema-direita que está crescendo no mundo inteiro, que é essa negação completa enfim, de qualquer princípio de racionalidade.
Eu acho que quando a gente fala em ciência, é claro que a gente não pode ter o pensamento de que a ciência é neutra no sentido de que também não há interesses por trás da produção científica, a gente tem que questionar isso, mas é que a experiência global tem que nos dar, né, conjuntos de coisas para podermos, né, não sei repetir, cada situação é repetida, mas fazer de uma forma mais racional. E na proposta de flexibilizar o isolamento, o Bolsonaro está indo justamente contra essas atitudes e andando na direção do abismo mesmo, assim. A gente tem essas predições que às vezes são assustadoras, eu acho que essas predições mostram o que pode acontecer se nada for feito, e isso mesmo que a gente depois faça uma série de coisas e não tenha tantas mortes assim, não tenha tantos danos assim, mas isso a gente vai ter se preparado para isso. Porque se chegar de surpresa, aí que acontece o completo falência do sistema de saúde, como aconteceu na Itália, que de repente um monte de gente começou a ficar em situação grave e morrendo, não sei, centenas, milhares de pessoas em um único dia e não podendo, as pessoas tendo a triste experiência, que eu acho que deve ser terrível, de você não poder nem ir no velório de algum querido, e tem todas essas situações cruéis, coisas que a gente viu no Equador, por exemplo, se a gente olhar as imagens do Equador, a gente acha uma barbárie completa, e é isso, o movimento que Bolsonaro representa é esse movimento da barbárie, está trazendo a barbárie para todos nós, e ele não se preocupa, a gente tem que trazer o dado de que as pessoas que têm plano de saúde, com todos os problemas que existem no plano de saúde, mas vão provavelmente ter mais acesso a um leito de UTI do que uma pessoa do SUS. Ou seja, há aí um direito aí que alguém tem e que outras pessoas não vão ter. Então, essa proposta de Bolsonaro de flexibilização do isolamento, ela vai ocasionar o quê? A morte justamente das pessoas que não vão ter acesso, das pessoas mais pobres da classe trabalhadora brasileira. Alguns falam que essa doença chegou pelos ricos, eu já vi até isso sendo circulando. De fato, se a gente for pensar nas pessoas que podem viajar e tal, que, enfim, faz algum sentido, mas e quando essa epidemia chega na periferia, por exemplo, nas periferias das grandes cidades, e é lá onde justamente há situações das mais precárias, onde as pessoas não têm, por exemplo, acesso à escola, acesso à saúde, às vezes não tem Salvador tem uma situação vergonhosa de só ter 30% da população tem acesso à atenção primária, isso é uma vergonha, é um dos piores índices de todo o Brasil, e essas pessoas não vão ter acesso a informações úteis que vão ajudá-los. Não é à toa que eu percebi isso muito no meu dia a dia, essa contradição. Os trabalhadores de saúde, de uma forma geral, têm mais sensibilidade, alguns ainda ficam ali desconfiando, porque os vídeos de WhatsApp e o bolsonarismo tem esses robôs que ficam disparando coisas pelo WhatsApp com as maiores barbaridades, né, essa milícia virtual aí que ocorre, e que as pessoas não têm acesso à escola, não têm acesso a um serviço de saúde onde pode ter alguma educação, nas periferias ocorre das pessoas até não estarem levando muito a sério, mas e quando chegar lá, são justamente essas pessoas que vão ter as piores situações. Então, assim, é uma situação realmente muito grave. Eu acho que a gente tem que lutar para que outras coisas sejam feitas. Há essas contradições, alguns governos de alguns estados, alguns municípios estão indo contra essa maré, essa barbárie racionalista. Mas a gente tem que continuar lutando, é isso. Muito obrigada, Rômulo. Então, já para conversar um pouco em relação a essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade também, né? Acredito que é muito importante. Alguns estudos ainda estão mostrando que o adoecimento ele tem se concentrado nos bairros mais de elite, dentro de várias das capitais, como Rio de Janeiro, como... na verdade, não estudos, né? As notificações, que esse também é um problema. As notificações estão sendo feitas nos bairros que são os bairros mais ricos, tanto no Rio de Janeiro, quanto na Bahia, quanto em outros locais, que pode ser um cenário que é um cenário de subnotificação. Mas o que eu queria conversar um pouco essas medidas em relação às pessoas que estão em maiores condições de vulnerabilidade, né? As medidas que estão sendo tomadas, essa questão do enfrentamento, né? A gente sabe que quando os números aumentarem nas favelas,
nas populações de rua, que já tem vários casos confirmados, por exemplo, em São Paulo, que muitas pessoas já estão morrendo, as pessoas que estão em situação de rua. Isso também, esse cenário, ele vai se agravar cada vez mais. O governo do estado da Bahia, ele tem tomado várias medidas que tenta se distinguir do cenário, um pouco do cenário nacional, mas também nós vemos vários ataques, né? Temos medidas de urgência, né, como os hospitais de campanha, por exemplo, mas que trabalhadores, eles estão sendo trabalhadores do SEDAP, do SEDEBA, do CEPRED, do CREASE, do SICAM, que eram trabalhadores que estão fora das urgências e emergências, estão mudando a sua função, estão sendo jogados para os hospitais de campanhas, mas também temos medidas como, por exemplo, a abertura de centros de acolhimento para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como que isso está acontecendo? Esses centros, eles foi aberto um centro, 300 leitos no Parque das Exposições, no qual essas pessoas em situação de vulnerabilidade ficaram 10 pessoas por quarto, elas receberam alimentação, que é uma coisa importante, mas são 10 pessoas dentro de um quarto, e estão sendo chamados voluntários para trabalhar nesses centros. Vai ser aberto um outro centro com 1.000 leitos no Rio Vermelho, e essas pessoas elas vão poder passar em torno de 15 dias dentro desse centro, e elas ficam, essas 10 pessoas por quarto, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco como é que vocês avaliam essas medidas de urgência do governo do estado, né? Não abriu concurso público, não chamou as pessoas que são concursadas de 2008, abre esse centro, né? Nessas condições, chamando pessoas que são voluntários, não contratando profissionais de saúde, transferindo profissionais que estão em outros trabalhos para o atendimento nos hospitais de campanha. Como que vocês avaliam essas medidas diante da pandemia? Ana, você traz várias coisas numa pergunta só, né? Eu vou tentar, de uma certa maneira, dar uma organizada na minha resposta, separando um pouco as coisas. Com relação a esse chamamento na realidade, os profissionais, eles foram transferidos sem nenhum tipo de consulta, né? Ninguém perguntou, olha, Elisângela, você tem interesse em trabalhar na linha de frente, você está, né, preparada, antenada, você tem interesse em sair da sua atual ocupação e integrar esses hospitais? Não, as pessoas simplesmente foram designadas. Uma coisa bem autoritária mesmo. Mas, assim, eu vejo com muita preocupação. São profissionais que estavam trabalhando dentro de uma outra dinâmica, em centros de referências especializados, que muitas vezes não têm um contato, não tem, como eu vou dizer, não sei se seria a palavra técnica, mas não tem um manejo, a experiência de lidar com pacientes críticos, né? E que agora foram jogados à revelia nesses espaços. Então, eu vejo com muita preocupação. Você tem médico, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiros, que tinham um outro processo, estavam acostumados há anos a um outro processo de trabalho, muitos deles ligados à promoção da saúde, em oferta de cuidados especializados, e agora vão se deparar numa cena que é extremamente diferenciada para quem já está na emergência, né? Nas unidades de tratamento intensivo, que já é diferenciado, imagine para esses profissionais que estão há anos fora desse cenário. Então, eu vejo com muita preocupação isso, e vejo também numa falta de diálogo com esses profissionais, uma falta de diálogo com suas representações, que nós temos sindicatos, nós temos conselhos de classe, que eu acho que antes de acontecer essa medida, essa canetada, eu acho que poderiam ter chamado essas representações para poder conversar e pensar da melhor maneira possível como enfrentar essa situação. O segundo ponto que você traz é com relação às pessoas de vulnerabilidade social, e eu estou entendendo que você está falando em pessoas em situação de rua. Eu vejo assim, são medidas emergenciais e com certeza paliativas, que foram implementadas não só pelo governo do estado, mas também
pela Prefeitura Municipal de Salvador, que vai abrir algumas casas de referência, assim, 2 ou 3, para pessoas em situação de rua. Bem, a Semineto, desde que entrou, ele tem uma política higienista, né? E essas ações são ações pontuais, fragmentadas, e que não vão produzir, a curto prazo, nenhuma significância enquanto proteção social, porque você colocar 10 pessoas num espaço, e vale ressaltar que são pessoas que já têm também outras comorbidades, porque essas pessoas não estão expostas apenas ao Covid, né? Essas pessoas, muitas delas têm tuberculose, diabetes, né? Pessoas que precisam de um atendimento mais diferenciado também. E aí eu fico pensando que são medidas pontuais, fragmentadas, emergenciais, e que realmente não vão se constituir enquanto uma rede, uma estrutura de proteção social para essas pessoas. Com relação ao voluntariado, é uma outra coisa que me traz muita preocupação. Acredito, né, que esse sentimento do voluntariado, ele começa lá. Na realidade, não, voluntariado, acredito que desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Mas ele foi muito incentivado a partir da década de 90, quando o neoliberalismo ele assola o Brasil com muita força, né? E que lança para a sociedade uma responsabilidade que é do Estado. Então, eu vejo com muita preocupação, porque não é com voluntariado que a gente vai enfrentar essa situação. Nós não podemos fazer política pública com voluntariado. Precisamos, sim, de pessoas engajadas, mobilizadas, para poder cobrar do Estado. Mas precisamos também, nesses espaços, de técnicos qualificados, de recursos adequados, de um planejamento nesse trabalho, mas, principalmente, que sejam ações que realmente promovam proteção. E não ações emergenciais e paliativas. Então, eu vejo esses 2 temas com muita preocupação, tanto a alocação de profissionais de centro de referência na linha de frente do combate ao Covid, e nesses espaços, que são espaços tanto criados pela Prefeitura quanto pelo Governo do Estado, e que não vão trazer uma repercussão imediata na cena, na vida dessas pessoas, com relação à proteção social, não. São ações emergenciais e que precisam de uma continuidade. E depois dos 15 dias, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão voltar para a rua? O risco já vai ter vai ter acabado? É uma coisa que a gente precisa pensar. A gente precisa de política pública efetiva, a gente precisa de ação do Estado. Era isso. Romulo, sim. Pois é. Só resgatando essa questão da subnotificação, que de fato você trouxe aí um estudo que me chamou também muita atenção, que é justamente avaliando não pelas notificações reais, mas pela quantidade de mortes, que pode haver subnotificação na quantidade de mortes, e o nosso país, ele, né, já tem uma história aí de ocultamento de cadáveres do Estado ocultando isso, então não seria uma surpresa, mas pegando esse dado mais fidedigno, esses estudos apontam que a subnotificação, a quantidade de casos seria 15 vezes maior do que os valores que temos num momento que é bastante grave, que seja uma subnotificação tão grande. Mas aí, falando dos outros aspectos da pergunta que você trouxe, Ana Karen, justamente nessa lógica de serviços, não é só o SUS para pobres, mas, como a Elisângela falou, serviços públicos para pobres, as medidas emergenciais, focais também, né, as políticas neoliberais têm essa ser políticas focais e que não vão estar lidando com processos de mais longo prazo, com estruturações mais bem definidas, mas lida com as coisas com paliativos. E isso, de fato, é muito preocupante. E, além disso, essa situação que você descreveu, Ana Karen, me parece, assim, uma situação calamitosa, que essas pessoas, elas têm que estar morando sob tais condições e como a Elisângela trouxe, isso pode, inclusive, não ser racional do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário. Então, também fico bastante preocupado com esse tipo de medida. E já é clássico nesse lidar com as moradias que sejam feitas assim, complexos de moradias, onde as pessoas ficam acumuladas e sem nenhum tipo de planejamento.
e que em algum momento isso até foi favorável para determinadas empresas nacionais. Mas, então, é isso. Eu acho que as medidas têm que ser no sentido de reforçar, por exemplo, a organização da classe trabalhadora, e a gente tem que se perguntar como é que está a organização da classe trabalhadora em nosso Estado. Porque se as medidas forem feitas somente de cima, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de... sem ouvir, né, os trabalhadores que estão ali na linha de frente propriamente, esse processo se dá de forma completamente autoritária e não se dá da melhor forma possível. Então, eu também me preocupo com esse tipo de perspectiva voluntarista, que está centrada no indivíduo, como se essas pessoas individualmente elas fossem resolver, e às vezes elas estão sendo colocadas sob risco. A gente não pode se esquecer que os trabalhadores da saúde no mundo inteiro estão morrendo muito, né? Estamos morrendo muito. Então, é muito preocupante que as coisas sejam feitas assim. Se a gente pensasse que, se tivéssemos, inclusive, levando mais a sério o SUS aqui no nosso estado, poderíamos ser pegos menos de surpresa com uma situação como essa. Então, a hora não é da gente reforçar esse tipo de perspectiva individualista, mas pensar em saídas globais. E, mais uma vez, que passem pela organização da nossa classe, né? Que possamos participar e sermos ativos nesse processo deliberativo e não apenas comparecermos numa urna e voltar e pronto, está feito. E eu acho que não é isso que é o mais interessante, né? Muito obrigada. Então, assim, lembrar as pessoas que estão nos assistindo que nós estamos abertos às perguntas, então tem um chat aí do lado. Quem quiser fazer perguntas também, sintam-se à vontade. Nós estamos já encaminhando para a finalização desse debate, desse importante debate, mas antes disso nós conversarmos um pouco ainda sobre essas formas de mobilizações que o Rômulo já iniciou, né? Hoje nós temos nacionalmente a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, que tem cumprido importante papel na organização de diversos fóruns nacionalmente. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco do papel dessas frentes também, dessas pautas, bem como também o papel dos sindicatos, o que é que vocês avaliam o papel da organização sindical nesse momento e a importância da organização da classe trabalhadora para ter medidas propositivas, e se quiserem já ir para as finalizações de vocês também, as pontuações finais, o que desejarem trazer aí de elementos também para esse enfrentamento, sintam-se à vontade. Dessa vez eu vou deixar Rômulo falar primeiro. Tá bom. Deixa eu colocar você, Rômulo, para você responder aí as nossas lutas. Pois é, você citou aí a Frente Baiana contra a Privatização da Saúde, que compõe a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Eu recomendo a todos que estiverem todos e todas que estiverem nos acompanhando, que olhem os sites e acompanhem as lutas que já estão sendo feitas há bastante tempo, justamente nessa intenção de estar organizando os trabalhadores da saúde, estar organizando não só os trabalhadores, como todos os, enfim, todas as pessoas, todos os sujeitos que estiverem com a intenção de lutar, né, para ter um mundo melhor, uma saúde melhor, né? Então, eu acho fundamental que reforçamos essa perspectiva. A gente tem que ter em mente, e eu gosto sempre de lembrar isso, é que as mudanças realmente efetivas, elas não se dão sem a luta, né, sem a organização. Por isso que se faz fundamental que nos unamos para que possamos pensar, dialogar, possamos, enfim, enfrentar. Porque quando acontece esse tipo de crise, a burguesia, que ela não é um bloco homogêneo, a gente vê uma série de fraturas no próprio seio da classe burguesa, mas, de certa forma, elas se unem contra a classe trabalhadora para arrochar os direitos, para arrochar os salários, para, enfim, demitir e tudo isso que a gente vê. Então, é fundamental que a classe trabalhadora ela se organize. E essas perspectivas das frentes, e eu gostaria também de falar um pouquinho da própria unidade classista, que a gente tem analisado já há um tempo, que há uma dificuldade dos sindicatos, há uma dificuldade das organizações que a gente tem de estar organizando efetivamente a classe trabalhadora.
a gente tem que, de certa forma, colocar num quadro mais amplo de um processo de flexibilização dos empregos, de flexibilização, inclusive, das capacidades e esse tipo de perspectiva onde o trabalhador faz muitas coisas ao mesmo tempo, que vocês estão descrevendo aí. Esse tipo de perspectiva, de certa forma, nos coloca diante de uma nova classe trabalhadora. Não é uma classe trabalhadora como a gente imagina, que somente está lá, a classe operária, no sentido de estar somente nas fábricas. Inclusive, há toda uma discussão sobre a importância da organização dos trabalhadores da saúde, inclusive. Mas essas perspectivas foram superadas pelo próprio capital. Porém, a proposta do sindicato, essencialmente organizar os trabalhadores, ela se mantém como necessária, mas devemos pensar como vamos organizar, né, uma classe trabalhadora que ela não está somente na fábrica, que ela é hoje sem direitos, terceirizada, que ela é informal. Muita gente, muitos trabalhadores são informais. Então, como vamos lidar com esses novos desafios e muitas vezes por conta de uma série de vícios que não vai dar tempo a gente discutir, a estrutura sindical anterior não estava dando conta. Então, a nossa proposta é de estar justamente organizando a classe trabalhadora, os trabalhadores da saúde, para enfrentar essa lógica perversa da privatização da saúde, essa lógica onde a saúde é transformada em mercadoria, onde não temos um sistema único de saúde 100% universal, com boa produção tecnológica, com investimento enfim, numa série de questões da nossa sociedade, como a Elisângela trouxe, saúde não é só a ausência de doença. E aí eu gostaria de encerrar agradecendo muito a oportunidade de estar fazendo esse debate, agradecendo a Ana Cara, agradecendo a Elisângela pelas contribuições, por esse excelente debate, e conclamar a todos que quem não nos conhece, para estar procurando as páginas da Frente Baiana contra a Privatização da Saúde, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, conhecendo o trabalho da unidade classista, e é isso. Bem, acho que Rômulo já falou muito bem com relação à organização da classe trabalhadora, né? As portas de saída e de enfrentamento. Eu queria pedir a oportunidade para falar especificamente sobre o trabalho da Frente Nacional e da Frente Baiana contra a Privatização da Saúde. Bem, essas frentes, elas são compostas por diversas entidades, segmentos, né? Fóruns de saúde, movimentos populares, sociais, centrais sindicais, é uma frente suprapartidária. Existem vários projetos de extensão que compõem essa frente. E aqui na Bahia, especificamente, nós também temos vários movimentos, muitas representações de conselhos de saúde, tanto a nível municipal, estadual e nacional, que nos ajudam a pensar e a enfrentar uma série de desafios que são postos no nosso cotidiano. Nossa principal defesa é pelos direitos sociais, por um sistema de saúde público estatal e principalmente pela liberdade democrática de um projeto de sociedade voltado aos interesses dos trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Então, assim, é um momento desafiador, não só da necessidade de organização e resistência em defesa do direito à saúde hoje no Brasil, mas principalmente de todo o conjunto da Seguridade Social brasileira, né? A gente está enfrentando um projeto ultra neoliberal, não é nem mais neoliberal, é ultra neoliberal, e um projeto genocida de um presidente que não tem nenhum tipo de compromisso com a classe trabalhadora e muito menos com a vida desses trabalhadores, né? O que a gente vê aí é uma representação de um ataque brutal à imensa maioria da população brasileira, favorecendo os interesses do capital, colocando o lucro acima da vida, né? Então, para além de lutar por avanço das políticas social diante desse momento do Covid-19, é necessário que a gente possa exigir condições para o seu enfrentamento, em especial para aqueles e aquelas que se encontram em qualquer situação de injustiça social. Então, a gente precisa trabalhar muito para garantir aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de risco social, condições dignas de vida e de sobrevivência. Então, eu quero agradecer o espaço, o convite, chamar todos para conhecer tanto a Frente Nacional, tem página no Facebook, tem um blog, e a Frente Baiana. Nós estamos precisando de mais pessoas que possam pensar e agir
dentro dessa frente. Somos muitas mãos, mas precisamos de muitas mais para que a gente possa realmente fazer um contraponto ao que está sendo colocado no Estado e no Brasil. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Rômulo, pela sua participação. Muito obrigada, Elis. Muito obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui. Como já foi apontado, temos diversos espaços de lutas que eles precisam cada vez mais aglutinar e aproximar na classe trabalhadora. Então, curta as páginas que foi colocado aí no chat ao lado, mas não só isso, venham e se aproximem desses espaços de luta. A unidade classista é uma frente sindical que hoje está tanto dentro do movimento sindical, quanto também está dentro dos movimentos populares e de ocupações urbanas, de luta por moradia. E aí só queria apontar que nas próximas semanas nós estaremos fazendo outras lives pela página da unidade classista, que deve estar discutindo a questão da previdência na Bahia, mas essa ainda não está com data certa, e também que no dia 19/4, no próximo domingo, às 16 horas, vai estar acontecendo a live Mulheres em Tempos de Pandemia, Política, Feminismo e Solidariedade, organizado pelo coletivo feminista classista Ana Montenegro. Vou colocar aqui a página, para quem também está desejando participar, sintam-se aí convidados, acompanhem as páginas que também da unidade classista, que vão ter outras lives que vão estar acontecendo. Vamos estar utilizando esse espaço aqui para debater um pouco mais sobre a vida da classe trabalhadora, ocupar espaço, já que nós não temos esse local nas mídias hegemônicas, mas podemos utilizar esses aqui. Compartilhem também todas essas atividades que vocês estarem vendo. É muito importante, acredito que em um debate como esse, estarmos aqui entre trabalhadores da saúde, que têm estado no seu dia a dia, na luta cotidiana, lutando pelo SUS, enfrentando junto com a nossa classe essa pandemia, é fundamental. Agradeço mais uma vez e vamos estar aí na luta contra a mercantilização da saúde e pela humanização, pela humanidade, cotidianamente, porque só assim, apontando um futuro que rompa com uma sociedade capitalista, com a sociedade que os lucros elas estão acima da vida, só apontando para o rompimento com essa sociedade, que efetivamente nós poderemos ter e apontar um outro futuro para a humanidade. Agradeço, muito boa noite, quero a quem esteve conosco até esse momento. Boa noite. Boa noite.